Bom dia, vamos para mais uma aula, né, quinto ano. Hoje, assim, com aula de geografia, né, nós vamos falar aí sobre a localização do Brasil, né, em diversos aspectos, né, de diversas formas. Então, vamos lá? Vamos dar um passeio aí pelo nosso país? Território brasileiro. O Brasil é um país muito grande. Isso nós já sabemos, né, pessoal? O Brasil é o terceiro maior país do continente americano. É o maior país da América Latina e da América do Sul. Em extensão territorial contínua, o território brasileiro ocupa o quarto lugar. É grande, né? Tem um território e uma extensão bem tranquila, né? Localização. Vamos à localização aí do Brasil. O território brasileiro possui terras em 3 hemisférios da Terra. Olha que interessante. Será que vocês já sabiam disso? Que hemisférios esse território aí brasileiro passa aí, né? Em quais territórios aí, em quais hemisférios aí? Hemisfério Norte, Hemisfério Sul e Hemisfério Oeste. É extenso ou não, gente? A linha do Equador é uma linha imaginária que divide a Terra em 2 hemisférios, o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. Lembrando que a linha do Equador é o principal paralelo, né? Nós tivemos essa aula aí anteriormente, então nós estamos aí bem atentos, temos que estar bem atentos ao que nós já sabemos, né? Para poder ligar uma coisa com a outra. A linha do Equador passa ao norte do Brasil, determinando a localização do país em 2 hemisférios. 7% das terras no hemisfério norte, ou hemisfério setentrional, e 93% de terras no hemisfério sul, ou hemisfério meridional. Prossigamos. Continente americano, localização do Brasil. Nós já sabemos, né, que o Brasil ele é um país situado que se localiza, né, no continente americano. Então agora vamos ver aí mais detalhes em relação a isso. Nós temos aqui o Brasil justamente nesse continente. Deem uma olhadinha aqui, ó. Gente, como esse mapa ele nos chama a atenção. Como, né, o território brasileiro é um território bonito, até no formato nos mapas, nós temos aí o nosso país, a beleza do nosso país retratado até nos mapas. É impressionante como isso acontece. Nós temos aqui, né, em evidência que Brasília, né, representando aí a capital do nosso país, juntamente com o nosso território, né? Aqui alguns países vizinhos, alguns países que fazem fronteira, outros que não fazem fronteira, né, com o nosso país. Nós temos aqui a representação do Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, né? Então, nós temos toda uma representação aí do nosso país e da localização do nosso país. O Brasil é o único país do mundo cortado pelo Equador, olha que interessante, ao norte, e pelo Trópico de Capricórnio ao sul. 23 graus e 27 minutos ao sul. Podemos observar que 92% do território brasileiro localizam-se na zona intertropical ou tropical e apenas 8% na zona subtropical. O meridiano de Greenwich divide a Terra em 2 hemisférios, leste ou oriental e oeste ou ocidental. Todas essas informações aqui sobre paralelos, sobre meridianos, né? Nós vimos na aula passada e agora nós estamos aqui falando do nosso país e elas aparecem, né? Devido à localização, devido aí a esse meridiano, a esse paralelo. Então, tudo isso nós já sabemos e é importante saber a localização exata do nosso país para que nós possamos conhecê-lo mais profundamente, né? De forma mais aprofundada. O meridiano de Greenwich não passa pelo Brasil. As terras brasileiras estão localizadas totalmente no hemisfério oeste ou ocidental. O Oceano Atlântico banha a costa leste do Brasil, com aproximadamente 7.367 quilômetros de extensão. A costa brasileira se estende do Cabo Orange, do Amapá, no norte, não é isso? Até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, que é na região sul aí. Vamos lá. Aqui nós temos, olha que coisa linda, mais uma forma de representação aí, né,
um mapa e uma representação do globo terrestre. Nós temos aí todas as informações que nas aulas anteriores nós tivemos, né? Nós temos aqui os paralelos, né? Nós temos aqui a linha do Equador, que é o principal paralelo. Olha ele cortando aqui, ó. Tá vendo? Uma faixa aqui, uma extensão do nosso território brasileiro. Nós temos aqui o principal meridiano, que é o Greenwich, né? Ele não, né, faz parte, ele não corta nenhuma extensão, nenhuma parte do Brasil. Então, todas essas informações são interessantes para que nós possamos, assim, estarmos atentos a tudo relativo ao nosso país. Fronteiras e pontos extremos. O território brasileiro possui aproximadamente 15.719 quilômetros de fronteiras terrestres. Com exceção do Equador e do Chile, faz fronteira terrestre com todos os países da América do Sul. Lembra lá que no mapa aí anterior eu mostrei para vocês, né? Todos os países que fazem parte aí, tem os países, mostram aí os países que fazem fronteira com o Brasil, e tem esses dois países que é o Equador e o Chile que não fazem parte, né? Que não fazem fronteira aí com o nosso Brasil, com o nosso território brasileiro. Ao norte, o Brasil faz fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. Ao noroeste, com a Colômbia. A oeste, com o Peru e Bolívia. A sudoeste, com o Paraguai e Argentina. Ao sul, com o Uruguai. Os pontos extremos do Brasil são aqueles pontos de evidência mesmo, que a gente olha e fala, ponto. Pronto, aqui mesmo, é daqui onde parte várias coisas dentro do nosso território. Vamos lá. Os pontos extremos do Brasil são Monte Caburaí, no extremo norte, Roraima, e Arroio Chuí, no extremo sul, Rio Grande do Sul. A distância entre eles é de 4.395 quilômetros aproximadamente, de um extremo ao outro. Ponta dos Seixas, no extremo leste, da Paraíba, e Serra da Cuntamana, no extremo oeste, que fica no Acre. O Brasil pode ser considerado uma nação equidistante, isto é, tem praticamente as mesmas distâncias entre os pontos extremos. Prossigamos. Mapa político e regional do Brasil. Tia, nós estávamos falando aí da localização do Brasil. Sim, nós estávamos falando da localização do Brasil. Nada mais importante do que mostrar esse mapa, né, por inteiro agora, aí fora dessa localização aí, né, na América, no continente americano. Então nós temos aí o nosso mapa, o mapa político, onde se encontra os estados e as capitais do nosso Brasil. Nós temos aí como localização, como eu mostrei anteriormente em evidência, Brasília, que é a capital do nosso Brasil, e automaticamente o local onde nós moramos, né? Nós vivemos nas cidades satélites, aí nas regiões administrativas, porém na capital do Brasil, não é verdade? Tem todos os estados, todas as capitais, esse mapa ele é bem completo, ok? O mapa político do Brasil é a representação cartográfica que divide o país em unidades federativas e suas respectivas capitais. Lembra que nas aulas anteriores eu cheguei a explicar para vocês quando nós nos depararmos com a sigla UF, quer dizer o quê? Unidade federativa. Essa unidade federativa é relacionada com o estado em que se vive, não é isso? Mapa político do Brasil é a representação cartográfica do país que divide em estados, capitais e cidades. A atual estrutura política do Brasil foi estabelecida na Constituição Federal de 1988. Pessoal, é fato que o território brasileiro, os mapas, eles passaram por transformações. Então, essa representação aqui atual, ela foi instituída, ela foi estabelecida na Constituição Federal de 1988. Por quê? Porque houveram várias mudanças aí. Vamos observar quais foram as mudanças que ocorreram, né, durante todo um período? Roraima e Amapá foram elevados à categoria de estado e a porção norte de Goiás foi desmembrada, tornando-se o estado de Tocantins. O mapa político atual do Brasil divide o país em 26 estados e o Distrito Federal.
O Brasil divide-se atualmente em 5 grandes regiões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Quais são as regiões aí que fazem parte do nosso país? A região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, o sudeste e a região sul, ok? Hora das atividades. Então, meus queridos, chegamos aqui no momento importante também da nossa aula, né? Que é o momento em que constata tudo que nós conseguimos absorver de importante, de interessante. Espero que vocês estejam fazendo as anotações, né? Para que vocês possam depois tá revendo o conteúdo, estar praticando, lembrando sempre que para nós aprendermos qualquer conteúdo é importante praticar. Eu não me canso de falar isso e eu sei que vocês vão conseguir porque vocês são capazes. Ok, galerinha? Vamos lá. Realizar as páginas 184 a 189 referentes ao livro didático. Pesquisar e escrever no caderno os estados brasileiros e suas respectivas capitais. Tá certo? Pessoal, quem não realizou essas atividades dessas páginas, eu vou sempre reafirmar. Realize para que o seu conhecimento seja reforçado. Ok, pessoal?